Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha falar com a tua igreja, ó Pai. Não aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo, aleluia, que a tua igreja deve ouvir, Pai. Senhor, que nesta noite, Jesus, o Senhor toma direção deste culto, toma direção deste trabalho, Senhor, repreendendo, ó Pai, toda a frieza, repreendendo, Senhor, todo o mal arquitetado, planejado, tudo aquilo, Senhor, que vai tentar impossibilitar, Senhor, de tua glória ser manifestada. Senhor, que nesta noite o Senhor repreende, que o Senhor vai queimando pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, neste momento eu entrego, Senhor, a cada vida qual aqui se encontra, qual aqui já está, Senhor, qual já chegou, que o Senhor possa continuar abençoando da mesma forma, ó Deus. Continua abençoando aqueles que ainda hão de chegar, Senhor, aqueles que não vão vir por motivo maiores, ó Pai, que o Senhor possa abençoar. Querido Deus, neste momento também, ó Pai, eu oro e intercedo, Senhor, pelas irmãs do círculo de oração, ó Pai, a qual foi ali, Senhor, na igreja Monte Sinai, Senhor, apresentar ali, Senhor, louvar, adorar, compartilhar, Senhor, ali, Senhor, naquela igreja, que o Senhor possa honrar as irmãs, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui, porque nós cremos, ó Deus, no poder da Tua Palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Teu nome há o poder e a autoridade. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós não vamos a lugar algum, Senhor. Pai, nós estamos aqui esta noite porque a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, ela tem nos alcançado, ó Deus, e por isso, Senhor, nós expressamos nesta noite os nossos agradecimentos pelos livramentos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus querido, pela noite, ó Pai, agora temos deitado, temos dormido e temos acordado, porque o Senhor assim tem nos sustentado. Ó meu Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, de joelho. Senhor, aqui está o Teu povo, ó Pai, clamando a Ti, Senhor, e eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem com o Teu povo. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para a Tua igreja, porque, Senhor, quando nós olhamos nesta noite para o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, ao versículo de número 3, o Senhor diz para o profeta Jeremias, dizendo: clamas a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Senhor, sabemos, ó Pai, que a oração, Senhor, é a chave da vitória. Sabemos, Senhor, que a oração, ó Pai, quebra os aguilhões, fecha a sepultura. Sabemos, Senhor, que quando a igreja, Senhor, se prostra diante da Tua presença, a vitória é certa. E pedimos, ó Deus, nesta noite, toma a direção deste culto, toma a direção deste trabalho. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Amém. Aleluia. Vamos estar cantando alguns corinhos nesta noite, e logo após nós vamos estar passando para as oportunidades nesta noite. Amém? Oramos a Deus nesta noite. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso,
vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. No livro do profeta messiânico Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Graças a Deus, estamos aqui, com mais um culto e mais uma reunião para poder adorar a Deus, exaltar ao nosso Senhor, Estamos aí em pequenos números, mas sabemos que o nosso Jesus, que é o principal dessa reunião, ele se faz presente no nosso meio, Porque quando nós olhamos para a tua palavra, o próprio Jesus ele diz: portanto, aonde estiver 2 ou 3, eu digo no nome dele, ali ele estaria no meio, Então sabemos que Jesus ele se faz presente neste lugar, amém? Aleluia. Quem achou o livro sagrado diz graças a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Amém?
eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados, irmão, para que não possa nos ouvir. A mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida nesta noite. A mão do Senhor está estendida sobre a tua casa nesta noite. E seus ouvidos estão abertos nesta noite para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua adoração aqui nesta noite. Amém? Então eu quero dizer para você, meu irmão, que não é proibido dar glória a Deus aqui nesta noite. Amém? Oramos a Deus. Logo após esta oração, nós já vamos estar ouvindo uma palavra com o nosso bispo nesta noite. Amém? Oramos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo início deste culto, desta reunião, a qual, Senhor, nós iniciamos aqui com oração, e corinho, Senhor, foi entoado, foi cantado aqui nesta noite. A tua palavra também foi lida, Senhor, que quando nós olhamos, ó Deus, para o livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 59, ao versículo de número 1, o profeta, Senhor, nos compartilha e nos diz que as tuas mãos, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, e nem teus ouvidos agravados, Senhor, para que não possa nos ouvir. Isaías aqui, Senhor, está dizendo, compartilhando, Senhor, que o Senhor está atento, ó Pai, ao nosso clamor, que o Senhor está atento, Senhor, à nossa oração. Por isso, ó Deus, que quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, Senhor, no capítulo de número 1, ao versículo de número 12, o Senhor, ó Deus, diz para o profeta: viste bem, Jeremias, eis que eu velo pela minha palavra. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por esse momento de nós estarmos diante da tua presença na tua casa. Não há lugar melhor, Senhor, do que estar diante da tua presença. Assim, ó Deus, nesta noite nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, no nome de Jesus. Amém? Vamos receber o bispo com as palmas bem fortes, que é para Jesus. Amém? Logo após o bispo, o diácono Reinaldo aí já se prepara no nome de Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nosso grande Deus. Amém, amada igreja? Uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração. Estava em Jeremias. Hoje Deus quer usar nós, na vida de Jeremias, para a nossa vida. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Lá no versículo 11 está escrito bem assim: porque eu pensei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei-vos voltar os vossos cativos, e congregar-vos o reino de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos lugar de onde vos transportei. Aleluia. Se você veio aqui na casa de Deus, Deus já está dizendo o que Ele pensa de mim e o que pensa de você. Muitas coisas nós achamos difícil para a nossa vida. Muitas coisas nós achamos difícil caminhar na trilhada por Jesus. Muitas coisas nós achamos que é pesado, mas Ele diz que Ele bem sabe que tem a nosso respeito. Temos que colocar em prática aquilo que Ele quer para nossas vidas. Nós devemos aceitar do jeito
você tem algo no coração, deixa Deus trabalhar na sua caminhada. Procura conhecer o tempo de Deus, porque 1000 anos para nós significa um dia para Deus. Então você tem que entender, deixa Deus te moldar, te capacitar, deixa Ele te preparar para que você possa desempenhar aquilo que Ele está te ensinando, que tem te moldado. E aqui Ele diz assim bem claro: então me invocareis. Então nós devemos invocar a Deus. E Ele diz bem claro: ireis e orareis. Nós temos que ter uma vida de consagração, uma vida de busca incessante em oração, em jejum e consagração. E para terminar Ele diz: buscar-me-eis de todo o vosso coração. Quando você estiver buscando a Deus, Ele te conhece. Ele sabe se você busca Ele em espírito e verdade. E Ele diz: e deixareis ser achado de vós. Então, igreja, que nós temos que aprender ter Deus sempre em primeiro lugar. Vamos aprender a conviver e aprender a buscar o reino de Deus. E vamos centralizar as vontades de Deus para a nossa vida, porque Ele quer sempre nos ensinar, Ele quer sempre nos preparar. Vamos passar dias difíceis, vamos passar por pelejas grandes, mas Ele está sempre do nosso lado, nos cuidando e nos zelando. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Se você puder, ter uma salva de palmas para esse grande Deus, porque Ele recebe todo o carinho e amor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí a vida do nosso bispo João, amém? Com essa palavra do céu para a nossa vida, amém? Aleluia. Vamos estar ouvindo também o diácono Reinaldo. Vamos estar recebendo o diácono Reinaldo com umas palmas bem fortes e é para Jesus, amém? Então, após o diácono Reinaldo, a Yara já se prepara aí no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Cumprimento a Maria Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, Deus fiel. Irmãos, eu vou estar louvando aqui o hino da harpa, o hino 467, sobre as ondas do mar. Aleluia. Glória a Deus. Você para toda hora. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Ó porteiro que dá sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor não te quer revelar. Navega com fé.
ele seguro será. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Filho do nosso diácono Reinaldo, né? Já achei mais um para abrir o culto com o hino da água aí, né? Ô glória. Vamos estar ouvindo a Yara nessa noite, logo após a Yara. A bispa Margarete já se prepara aí no nome de Jesus, amém? Vamos receber a Yara com as palmas bem fortes, que é para Jesus, amém? Aleluia. Saúde, irmão, a paz. Amém. Oh, Jesus da glória, aleluia. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos terão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz nele a sua confiança, pois receberá minha recompensa.
saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, né? É um privilégio para aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Amém? Vamos estar ouvindo também a bispa Margarete esta noite. Vamos receber uma palma bem forte que é para Jesus. Amém? Agora, após a bispa, o diácono de Lourdes já se prepara no nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Oh Deus, ergue a cabeça, não fica triste, não. antigo, né, irmão, que fala conosco, né? Na minha época que eu me
convertido, esses louvores aí agora a cabeça, né? Elias Silva, bastante louvores abençoados para a nossa vida, né? Gostava bastante do Gerson Rufino, eu tinha bastante CD que eu gostava de cantar, nossa, só Jesus, né? Deus é maravilhoso. Vamos estar ouvindo também o Tiago e o Diogo nesta noite, logo após a Daniele já se preparem no nome de Jesus, amém? Vamos receber o Tiago e o Diogo com umas palmas bem fortes que é para Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. O sábado, Maria, na paz do Senhor, amém? Está em si.
oportunidade. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida do diácono Diogo, amém? Vamos estar ouvindo também nesta noite a Daniele. Logo após a Daniele, nós vamos estar ouvindo um grupo de jovens da igreja, amém? Vamos estar recebendo a Daniele com uma escola bem forte que é para Jesus, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz de Jesus, amém? Não te darei ninguém.
Vamos receber o grupo de jovens com umas palmas bem fortes, que é para Jesus. Amém? Aleluia. Deus seja louvado, glorificado. Amém? O grupo de jovens está dizendo lá para o Senhor Jesus, amém?
semear na casa de Deus, amém? Nós vamos ofertar, dizimar na casa do Senhor. Aleluia. Você que tem a tua Bíblia Sagrada, abramos nesta noite na segunda epístola do apóstolo Paulo, escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda epístola do apóstolo Paulo, escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, ao versículo de número 6. Graças a Deus. Agora nós vamos ofertar, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda epístola do apóstolo Paulo, escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Está aí o apóstolo Paulo dizendo: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que contribui pouco, irmão, aquele que planta pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia bastante, aquele que planta bastante, bastante também colherá, né? Então agora é o momento de nós semear. Quero dizer para você que aqui é a melhor terra, irmão, de nós semear é na obra do Senhor. Aqui nós não perdemos a nossa plantação. Aqui a plantação é certa, irmão, a terra é abençoada. E eu acredito que você semear, Deus ele vai continuar te abençoando. E as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre a tua vida e sobre a tua casa, amém? Eu vou estar orando por você e vou estar orando pela sua oferta, e Deus vai continuar te abençoando no nome de Jesus, amém? Oramos a Deus nesta noite, Pai. Neste momento, Senhor, desta oração, eu quero aqui, Senhor, te apresentar, ó Pai, a vida dos ofertantes. Também, Senhor, eu quero te apresentar a cada oferta que vai ser ofertada, a qual vai ser semeada, a qual vai ser plantada nesta noite. Pai, que o Senhor, através do poder da tua palavra, possa, Senhor, continuar abençoando. Da mesma forma, Senhor, abençoando aqueles que vão semear, aqueles que vão plantar, aqueles, Senhor, que vão dizimar, Senhor. Eu te apresento nesta noite. Pai, que o Senhor possa, neste momento, repreender, Senhor, o espírito do devorador, do migrador e do cortador. E que nesta noite, Senhor, é a nossa oração, e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, tem oferta, tua alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Tem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Amém? Deus
Deus seja louvado. Desde já, quero estar agradecendo a minha oportunidade e eu quero estar passando aqui para o pastor Paulo, que vai dar continuidade nesse trabalho dessa noite, amém? Vamos receber o pastor Paulo com umas palmas bem fortes e para Jesus. Aleluia. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Hoje quem vai estar trazendo aqui a palavra de Deus é o nosso irmão Adilson, amém? Eu tenho certeza que o Senhor já tem colocado em seu coração, aleluia, Jesus, a palavra necessária que nós devemos ouvir nesta noite, amém? Quero estar convidando então aqui o nosso irmão Adilson nesta noite, amém? Aleluia. Estender suas mãos para cá e falar com Deus juntamente comigo, amém? Aleluia. Pede para Deus falar com você esta noite, aleluia, através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor, nesta hora te entrega a vida do seu filho na palma das suas mãos. Eu sei que ele, Senhor, já preparou, Senhor, a palavra. Eu sei que o Senhor colocou, meu Deus e meu Pai, as palavras corretas no coração do seu filho. Mas eu quero te pedir, Deus, nesta noite, que o Senhor venha falar com a minha vida, Senhor, usando o seu servo nesta noite. Usa, Senhor, ele como um canal poderoso, meu Deus, de bênção para nossas vidas. Usa ele, Senhor, com a autoridade do céu, Pai, nesta hora. Que não seja, Senhor, ele, mas seja o Espírito Santo, Senhor, apoderado sobre a vida dele nesta hora. Fala conosco, Senhor, porque precisamos de ouvir a sua voz. E a sua voz, meu Deus e meu Pai, ela é água, Senhor, aleluia, Jesus, correndo sobre o nosso ser. Água, Senhor, do trono do céu, Pai querido, sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, uma vez mais nesta noite, com a sua palavra, Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas, bem alegre para Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É um privilégio muito grande, porque eu amo a palavra de Deus, mas também é um temor muito grande, justamente porque eu amo a palavra de Deus. Eu convido, eu agradeço ao ministério, agradeço ao pastor Paulo, eu louvo a Deus, irmão, por congregar no meio de vocês. Louvo a Deus porque a cada dia que eu estou aqui eu aprendo mais e mais e mais. E nós temos, cada dia que passa, se tornar uma família, né? Compartilhamos muitas coisas. E isso para mim é maravilhoso, porque é exatamente isso, a vontade de Deus. Amém? Então eu convido a amada igreja do Senhor Jesus Cristo a abrir o livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23. O livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Aleluia. Aconteceu que, depois de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa da servidão, e clamaram, e o clamor deles subiu a Deus por causa de sua servidão. Ouvindo Deus o gemido deles, lembrou-se de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Viu Deus os filhos de Israel, e Deus os reconheceu. Amém? Só até aqui. Aleluia, Jesus. Nunca foi da vontade de Deus que o povo vivesse em escravidão. Nunca foi da vontade de Deus o sofrimento. Nunca foi da vontade de Deus. Mas Deus criou o homem, imagem e sua semelhança. Mas como nós sabemos, o homem pecou. O homem
homem deu mais ouvidos à voz do inimigo do que deu ouvidos à voz de Deus. E mesmo depois do homem ter pecado, mesmo depois de tudo que aconteceu na terra, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para trazer a salvação. Deus pegou aquele que é perfeito e trouxe a esse mundo. A palavra de Deus diz que, tendo ele, eu sempre, irmão, quando eu leio uma palavra, eu sempre vou falar de Jesus Cristo antes de entrar na palavra de Deus. Esse eu acho que vai ser o meu costume a vida toda, porque eu não consigo iniciar uma palavra sem falar de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele vem da tribo de Judá. E eu estava caminhando no mercado esses dias, e Deus, ele ministrava no meu coração algo assim, que Jesus havia sido crucificado, veio a este mundo, mas ele pagou o preço de todo o mundo espiritual e de todo o mundo físico. Porque no céu, os anjos de Deus não podiam desatar os seus, mesmo sendo sagrados, sendo santos. Os livros que estão sobre o trono são poderosos. E o anjo exclama no céu: quem é digno de desatar os livros? João chora muito. E um dos 24 anciãos vai dizer: aquele que foi morto ressuscitou, ele é digno de desatar os selos, de abrir o livro. E aí Deus ministrava no meu coração. Então o preço foi completo. Jesus entra no mundo espiritual, pega a chave, simbolicamente a chave do inferno, que está nas mãos do diabo, e liberta os que estão em prisões espirituais. E veio à terra, e todos aqueles que foram amaldiçoados pelo pecado, veio chamar a salvação. Então aquele que é perfeito veio, ligou o imperfeito ao perfeito. Amém? Então, irmãos, o que acontece é que quando Deus vai a Abraão, no capítulo 15, versículo 13, Deus fala para Abraão que da sua descendência viverão em escravidão a descendência de Abraão. Então, aquilo que Deus ele fala, não tem como mudar, porque Deus falou que aconteceria, Deus antecipou o acontecimento. Não que seja da vontade de Deus, mas por conta de erros humanos. E a palavra de Deus diz que então veio Isaac, e depois então veio Jacó. E quando chega em Jacó, Jacó vai ser o primeiro israelita, porque ele próprio vai se chamar Israel. E a palavra de Deus nos ensina que de Jacó vem as 12 tribos de Israel. E aí nós entramos em José, porque para existir escravidão no Egito, é necessário a gente entender como foi que essa nação vai se tornar escrava no Egito. A palavra de Deus nos ensina que José, sendo ali o último filho de Jacó, é claro que depois virá Benjamim, mas até então ele é o último filho. Mas ele é o mais responsável, ele é o filho que honra o pai, que honra a mãe, ele é o filho que cumpre as obrigações. Então, sobre esse filho existe então uma promessa, porque existe a promessa sobre o filho que honra o seu pai e que honra a sua mãe. Prolonga os seus dias na terra. E a palavra de Deus nos ensina que há uma inveja dentro da casa. Não é uma casa que tem muitos problemas. Embora Jacó seja profeta de Deus, homem de Deus, mas
Os outros filhos que sentem inveja de José começam então a querer se livrar de José. E eu acho interessante, porque eu estava lendo a palavra e eu percebi que num instante em que eles pensam em tentar matar José, Rubens vai dizer assim: olha, não, vamos deixar ele na cisterna. E a palavra de Deus nos ensina que ainda assim o ódio só aumentava, e Judá é usado para dizer para os irmãos: não, olha, não vamos matar não, vamos vender José, porque vai haver fome na terra do Egito, vai haver fome em toda a terra, e Deus precisa sustentar a terra através de José. Então o que acontece? O que acontece é que José então ele vai ser preparado para ser governador, e onde quer que ele vai, ele governa. José, inclusive dentro da casa de seu pai, abaixo de seu pai, ele já está governando. Ele vira escravo, é vendido como escravo, chega na casa de Potifar, ele fica abaixo de Potifar, e ele aprende a governar uma casa, porque para ser governador, ele precisa primeiro governar uma casa. Para a gente ter domínio de uma situação, a gente precisa ser preparado antes. Para ser obreiro da casa de Deus, na realidade, nós não temos que ser obreiro da casa de Deus, nós temos que ser obreiro de Deus. Porque os fariseus eram obreiros da casa de Deus. Eles cantavam, eles se vestiam bem, eles pregavam, eles louvavam, eles tinham aparência, mas eram obreiros da casa de Deus, mas não eram obreiros de Deus. E José então está sendo preparado para ser governador do Egito. Então ele aprende, ali ele governa a casa de Potifar. Ele é acusado de adultério, vai entrar dentro de um presídio, vai ficar abaixo somente do carcereiro, vai aprender a governar o presídio. E então aí os irmãos já sabem, dos sonhos e tudo mais. Ele se torna então o governador do Egito. Depois há um reencontro, eu preciso resumir. Depois há um reencontro entre José e seus irmãos. E há o perdão de José entre seus irmãos. E José não vai guardar mágoa, porque José, ele cresceu espiritualmente. Ele compreende, ele até mesmo diz: olha, toda a maldição que vocês prepararam contra mim, Deus transformou em bênção. Então, a prosperidade. Eram 70 pessoas. Aquilo que eram 12, Jacó, os 12, se tornam 70 pessoas que entram na terra do Egito. E a palavra de Deus nos ensina que Jacó, ele vai estender as mãos sobre os seus filhos. Jacó, ele vai repreender o primeiro filho. Ele vai falar da força, ele vai falar que o filho tinha significado de força, que era o seu primogênito, porém já não mais será o primogênito, porque havia subido no leito do seu pai e desonrou seu pai. Então Jacó vai sobre o segundo e terceiro filho. Nesses dois filhos, que no caso é Simeão e Levi, ele vai repreender eles, porque na mão deles tinha muita violência, porque eles, quando a única filha de Jacó, Diná, e aqui também tem um mistério, porque ela saiu da casa do pai para conhecer as filhas da terra. Ela foi violada por Siquém, filho de Amor. E os filhos Levi e Simeão se vingaram, aproveitando a circuncisão
a circuncisão dos homens daquela terra de Siquém, como eles estavam feridos pela circuncisão, matou todos os homens. E ao matar todos os homens, trouxeram sobre si, né, o sangue deles, e descumpriram a ordem de Jacó, porque Jacó havia feito uma aliança com Amor, e então foi repreendido por Jacó. Também não poderiam ser os primogênitos. E aí então a primogenitura vem sobre Judá. E eu acho interessante porque eu percebi que Judá vai se tornar o terceiro filho. Aí de repente a gente olha e fala, mas os 3 primeiros não são 3, Judá não seria o quarto. É que Levi, depois de algum tempo, deixará de ser tribo, porque os filhos de Levi vai se misturar nas outras tribos, porque será uma tribo de sacerdotes, não terão herança na terra. E então Judá se torna o terceiro. E aqui eu sempre falo assim sobre 1 e o 3, né? Deus é Pai, Filho e Espírito, 3, nós somos alma, corpo e espírito, né? Todos os fundamentos de vida na terra. A terra é o terceiro planeta do sistema solar. Aquilo que eu sempre falo, só do líquido gasoso, é a formação de vida na terra, sobre a música, melodia, ritmo e harmonia formam uma música. Tudo aquilo que tem vida, o glorifica a Deus, é sempre formado de 3. E quando eu estudava a Bíblia e eu percebia essas coisas, né, então eu ficava assim encantado com isso, porque eu percebia que na terra a vida aponta para Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo, né? E eu uso muito essas palavras quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com o pessoal do meu trabalho. Eu falo, olha, todos esses acontecimentos são sinais mostrando Jesus Cristo, para que as pessoas creem. E aí então eu percebi, e aí o que acontece? Então existem problemas. Entram na terra do Egito 70 pessoas. E essas 70 pessoas, irmãos, elas são prósperas. São todos prósperos. Mas aí, irmão, o que acontece? Nós temos um grande problema. E o final, para a gente também entender o meio, a gente também olha para o final. A gente vê a desobediência dos primogênitos de Deus, dos escolhidos de Deus, que viram todas as pragas, que viram todos os milagres, as maravilhas que Deus fez na terra do Egito. E aí então a gente começa a entender que eles estão na prosperidade, mas Deus havia avisado para Abraão que seriam escravizados. E a palavra de Deus diz que se levanta um rei sobre o Egito. E ao se levantar este rei sobre o Egito, e aqui Deus falou grandemente no meu coração. Ele não conhecia José, ele não conhecia o que aconteceu através do povo israelita na terra do Egito, sobre a prosperidade do Egito. E ele olhou aquela nação, e ele viu uma nação numerosa, muito mais poderosa que a dele, uma nação forte. E ele disse, teremos que agir com inteligência, com astúcia, e colocar servidão sobre eles, colocar pessoas que irão comandá-los, e colocar os benfeitores, pessoas que os comandavam. E é engraçado aqui, Deus me chama a minha atenção. Por quê? Porque veja bem, o problema da escravidão do povo israelita é que eles mesmos não enxergavam a força deles. E muitas das vezes nós que estamos na casa de Deus não enxergamos a nossa força, não enxergamos, aprendemos sobre fé. Em algumas questões temos fé, em outras não. Muitas das vezes nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra, e muitas das vezes deixamos de ser. E a escravidão que vem sobre os hebreus, ela é na mente. Eles têm a mente deles escravizadas. Era um povo forte, mas tiveram a mente escravizada. E o Senhor me fez se lembrar de uma pessoa, Sansão. Sansão, ele
cresceu, ele se tornou aquilo que era para se tornar. Um homem forte, um homem que iria cumprir a vontade de Deus, que era socorrer o seu povo. Mas ele também teve a sua mente escravizada por Dalila. E eu acho interessante a palavra de Deus, porque o que acontece é que quando Jesus ele diz, quando a palavra de Deus diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coração significa a mente, a consciência, porque a batalha entre a luz e as trevas, entre o certo e o errado, entre a santidade e o pecado, ela acontece na mente. E a palavra de Deus fala aqui, olha só que interessante. Dalila diz assim, em todas as vezes que Sansão quebrava aquelas cordas, na primeira, na segunda, na terceira, mas na sétima vez, a palavra de Deus fala, e Dalila abriu-lhe o coração. E ali ela entrou na mente dele. E ali ela escravizou ele. E a vontade carnal de Sansão, que custava um momento, custou muito caro, custou os olhos dele, custou muito sofrimento para ele, por conta da escravidão. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles tiveram a mente escravizada. E quando a cabeça não pensa, irmão, o corpo padece. E é interessante porque, e é engraçado porque, veja que interessante. A palavra de Deus diz que daí o rei do Egito ele vai querer controlar a nação hebreia, se livrar dos meninos. Só poderiam nascer meninas. E é engraçado que Deus Faraó dá ordem a duas parteiras. E essas duas parteiras, olha que interessante, elas são hebreias, fazem parte daquele povo. E elas, escutando as instruções do faraó, elas desobedecem a faraó e têm temor a Deus. E a palavra de Deus fala que Deus estabeleceu casas para elas. Eu fiquei pensando, não, Senhor, o povo está no meio da escravidão, essas parteiras são hebreias, elas se recusam a fazer a vontade de faraó, têm temor a Deus, mas e o Senhor Deus edificou casas para elas. Olha que interessante. Você vê que nem a escravidão, duas hebreias obedeceram a voz de Deus e ainda tiveram prosperidade no meio da escravidão. E eu acho interessante porque aí sai um decreto que terá que ser morto os meninos, os bebês que nascerem meninos. E aí é engraçado porque Deus ele trabalha de forma contrária do que pensa o ser humano. Sai um decreto da morte de meninos, mas vai um da casa de Levi, uma mulher de Levi, se casa e vai ter o quê? Um menino. Olha que interessante. O decreto é morte de meninos, mas Deus não trabalha com a morte. Vai nascer um menino. E eu olhando para a palavra de Deus, eu fico maravilhado, porque você percebe que, veja a forma com que Deus trabalha. Se fosse nos tempos de hoje, o que pensaria um psiquiatra, o que pensaria um psicólogo, se uma mãe fosse lá e deixasse uma criança lá na beira do rio, de 10 anos para tomar conta de longe, de 10, 12 anos para tomar conta de longe, e tendo crença de que Deus vai operar um milagre naquela criança, o que diriam? Imagina, irmão, que situação seria. Mas essa mulher teve essa coragem porque ela era direcionada por Deus. E quando uma pessoa é direcionada por Deus, ela faz coisas que aos olhos humanos são incompreensíveis. Não dá para você entender. E essa mulher, tomando essa coragem, eu acho interessante porque ela coloca, veja, o projeto de Deus está crescendo na casa, até o terceiro
dá 3 meses, a criança já não pode mais ser escondida. Não tem como mais esconder a criança na casa. E é assim que Deus trabalha. Quando o projeto vai crescendo, ele precisa ser exposto. E Moisés é o projeto de Deus. E aí a palavra de Deus fala que Moisés, então, ele é colocado sobre os juncos, as margens do rio. E é engraçado, quem lê a palavra percebe que as mulheres servas da filha de Faraó, elas passam na margem do rio, mas elas não veem a criança. A filha de Faraó não está na margem do rio, mas ela vê a criança. E só existe na terra uma pessoa que livraria aquela criança da morte. Aquela mulher. Amados, Jesus nos trouxe à terra e Ele nos deu a misericórdia de conhecer a palavra de Deus, de aceitar Jesus Cristo, de aprender os valores de Deus. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, porque se o sal for insípido, só servirá para ser pisado pelos homens. E aí, irmão, o que acontece? Moisés, pela misericórdia de Deus, vai cumprir tudo aquilo que é da vontade de Deus na terra do Egito. Ele é direcionado para o deserto, vai para Midian, tem um encontro com Deus, volta para a terra. Através de Moisés, Deus opera todas as maravilhas na vida de Moisés. E ao operar todas as maravilhas, a última praga é a morte dos primogênitos. Em Hebreus 10:31 diz que a Deus pertence a vingança, Deus retribuirá. E ali Deus retribuiu a terra do Egito toda a afronta, a morte das crianças. Aquilo que era maravilha para Moisés, aquilo que eram maravilhas pelo poder de Deus, que Deus disse: eu farei maravilhas na terra do Egito. Aquilo que era maravilhas para os judeus que vinham, era terror para os egípcios. E até mesmo na saída, e voltando aqui, e na morte dos primogênitos, como a igreja sabe, é pintado os umbrais da porta. Ali, nós sabemos que ali simboliza Cristo, porque o sangue do Cordeiro, sem mácula, foi passado nos umbrais da porta. E a própria porta fechada simboliza Cristo, porque ele diz: eu sou a porta. E sendo ele a porta, nenhum mal entra. Sendo ele a porta, irmão, a proteção. Sendo ele a porta, a graça. Sendo ele a porta, irmão, tem misericórdia sobre os filhos, sobre a família. E a palavra de Deus nos ensina que até Moisés, ele precisa entrar por dentro daquela porta. Veja que Deus operou milagres através de Moisés usando seu cajado. Mas quando se trata de se salvar, irmão, Moisés pinta os umbrais da porta e ele tem que entrar para dentro da casa, porque ele também precisa da aliança de Jesus Cristo, ele também precisa do sangue do Cordeiro. E aqui, irmão, eu entrando, já saindo da terra do Egito, o povo, irmão, adora a Deus. Miriam toca, o povo clama, o povo agradece, o povo ora. Só que infelizmente, pouco tempo depois, o povo se volta contra Moisés e contra Deus.
muitas pessoas, irmãos, elas, num momento de adoração, de clamor, elas adoram, elas servem, elas clamam, elas pulam, elas ouvem a palavra, sabe que aquela palavra é a verdade. Eu dizia para um amigo meu no trabalho, eu falava assim: amigo, que maravilha seria se todas as pessoas obedecessem a palavra, se obedecessem os mandamentos de Deus, se perdoassem uns aos outros, se amassem uns aos outros, se preocupassem com os outros ao invés de si mesmo. Olha, irmão, não haveria isso que tem acontecido. Olha que bênção que seria sobre a vida de todos. E ali mostra, irmão, olha, com toda misericórdia, com toda graça, com tudo que viram, que assistiram, o povo se voltou contra Deus por causa de comida, por causa de bebida, porque reclamavam da água. Bom, se Deus operou 10 maravilhas, Deus não forneceria água no deserto? Se Deus operou ontem na minha vida, será que Ele não vai fazer amanhã? Se Deus não trouxe esse ministério com propósito, a gente não tem que se preocupar lá na frente, vai ser cumprido o propósito de porque Deus nos trouxe esse ministério. E aí, irmãos, toda aquela adoração, olha só, olha o preço que vai custar. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a porta ficou estreita. Por que ficou estreita? Uma multidão atravessou aquele mar, viu o mar aberto e atravessou. Mas para entrar na terra prometida, irmão, vai ficar uma multidão, e só da descendência de Josué e Caleb vão entrar. Moisés, eu nem posso, e jamais poderia, não só Moisés, mas qualquer outro, jamais poderia fazer qualquer julgamento, mas Moisés, numa situação difícil, onde o povo clamava, onde o povo o ofendia, num momento de falta de vigilância, ele bateu naquilo que seria a rocha, que é sagrado, porque aonde habita Deus é sagrado. E ele tocou com a vara, e ele bateu com a vara 2 vezes. E tanto a rocha quanto a água que sai da rocha simboliza Cristo. Vai estar em 1 Coríntios, no capítulo 10, vai falar sobre isso, sobre o simbolismo da rocha e da água. E ao bater, ele deixa de ter proveito na terra prometida. É claro que Deus, misericórdia de Deus, conhecendo o coração de Moisés, conhecendo a situação que Moisés passava, é claro, levou ele a um monte, o próprio Deus se sepultou lá. Mas olha só, sabe o que Deus mostra, irmão? Que assim como a porta ficou estreita na terra prometida, ela também vai ser estreita na entrada do céu. Porque largo é o caminho que conduz muitos, e espaçoso é o caminho que conduz muitos à perdição, e estreita é a porta. E assim como na terra de Canaã, e assim como estreitou a porta na entrada da terra prometida, e aquela multidão ficou para trás, e só entra na descendência de Josué e Caleb. E Josué ainda vai exortar o povo na entrada da terra, dizer: prefere seguir os deuses de vossos pais, ou vão persistir em servir o Senhor? Nós serviremos ao Senhor, que puder entrar. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, veja que o povo começou a sentir falta do Egito, irmão. O povo sentia falta do Egito. Hoje nós somos a igreja, e não diferente, vivemos no Egito. E um dia Deus fará a separação entre a igreja e esse Egito, entre a igreja e o mundo. Porque aquele que for amigo do mundo constitui
Então Deus vai fazer a separação entre os que são dele e os que não são dele. E aqui, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu não pude me expressar, me perdoe. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmão? Deus abençoe a vida do nosso irmão Deus. Bem, por essa palavra maravilhosa. Aleluia, Jesus. Que vem nos dando a direção certa. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos falar, e para onde nós devemos andar, né? Qual é o rumo? Bem, a Bíblia, irmão, ela, aleluia, ela é a bússola, né? Ela mostra, ela indica o caminho. Ela indicou o caminho certo para o povo a qual o nosso irmão acabou de pregar, e continua indicando para nós nos dias de hoje. E ela deixa claro que se nós se desviar do rumo a qual ela indica, nós perecemos. É isso que acontece. Quando nós desviamos a nossa atenção do rumo certo, nós perecemos. É como dirigir um carro em alta velocidade. Se você tirar sua atenção da estrada, quando você vê, você já andou 50 metros, 100 metros, sem mesmo nem ver. E aquilo ali podia te levar a um acidente, talvez gravíssimo. Por quê? Porque desviou a atenção no momento errado. Então a palavra de Deus, irmão, ela é a nossa bússola. Ela nos ensina o rumo certo, o caminho certo. E a partir do momento que nós desviarmos nossa atenção da palavra de Deus, nós perecemos. É por isso que entramos muitas vezes em provas, em provações, e nos perguntamos por que está acontecendo isso. Muitas vezes o próprio Deus nos põe lá. Nós conseguimos passar, aleluia, Jesus, chegamos do outro lado com a mesma força com nós entramos. Mas quando nós passamos, aleluia, Jesus, por provações, porque desviamos a nossa atenção dos caminhos do Senhor, aleluia, Jesus, nós chegamos a talvez do outro lado, mas todo quebrado, aleluia, Jesus. E olhamos para trás e perguntamos: se não tivesse feito aquilo, talvez não tinha passado por isso. Bem, igreja, isso é o que a palavra de Deus nos diz. Não perca o foco, não saia da direção e não passa desapercebido nada da palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Bem, amanhã não sei se vai ter ensaio de varões. Amanhã sai de Farol às 8 horas, em nome de Jesus. E na terça-feira nós temos oração aqui às 7h30. E se tudo correr bem e não estiver chovendo, sexta-feira que vem nós vamos marcar mais um evangelismo de rua. Bem, nós já temos o lugar certo para nós fazer o evangelismo. Isso aqui pertinho aqui, no Jardim da Lígia, em nome de Jesus, amém? Mas se você estiver disponível e puder, nós vamos ver se nós conseguimos sair na sexta. Por quê? Porque quem trabalha na sexta, o pastor Adilson, ele estava conosco, né, que nós fomos na quinta, ele chegou bem tarde, nós não pegamos ônibus. E na sexta-feira ele sai um pouco antes, consegue pegar um mais cedo. Então, vamos fazer na sexta, por quê? Porque fica mais legal para todo mundo. E vamos ver se nós conseguimos um pouquinho mais cedo. Nós conseguimos sair daqui às 6 horas da tarde, né? Para estar fazendo esse evangelismo. 6 horas nós conseguimos sair para começar o evangelismo no máximo em 6h20. Amém? Então por enquanto é isso. Se tiver alguma coisa para o pessoal do circo de oração, as irmãs, né? A pastora vai passar no grupo das irmãs também. Responde bem, em nome de Jesus.
Pai. Aqui estamos, Deus, mais uma vez, Senhor. Aleluia, Jesus. Te agradecendo, Deus, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos deu nesta noite. Estar aqui, Senhor, na sua casa, ouvindo, Senhor, louvores entoado, direcionado ao Senhor. Tenho certeza que Deus te tem recebido a nossa adoração nesta noite. Te agradeço, Deus, aleluia, Jesus, pelos meus irmãos que aqui estão, que veio aqui, Senhor, te adorar, não medir esforços, meu Deus, não olhar para o cansaço, esteve aqui, Senhor, conosco nesta noite. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Nós precisávamos, Senhor, de ouvir essa palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que passou por essas portas. Não deixe, Senhor, que ninguém saia daqui sem que saia abençoado. Que a sua bênção, meu Deus, possa alcançar, Senhor, a vida de todos que aqui estão. Que o Senhor possa levar seus filhos em paz para os vossos lares, livrando o Senhor de todo mal, dando uma noite abençoada, um início de semana abençoado na sua presença. Aonde os seus filhos pisarem a planta dos pés, meu Deus, que a sua presença, Senhor, esteja lá fazendo a diferença na vida dele e daquela pessoa que esteja adiante dele. E que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus, derramar as suas bênçãos, recalcadas, sacudidas e transbordante sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as nossas e consolações do Espírito Santo, esteja com todos e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Dê uma linda salva de palmas para Jesus e salve o seu irmão com a paz do Senhor.